Olá pessoas, eu sou o Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre a história de um jogo interativo que eu achei no TikTok. Fica até o final do vídeo que eu prometo que vai valer a pena porque é uma história bem intrigante, ok? Enfim, vamos pro vídeo. O jogo começa nos apresentando um personagem chamado Butler, o que parece ser um tipo de mordomo, tanto pela vestimenta dele e também pelo próprio nome dele. E ele nos diz: "Por favor, não se assuste, eu sou o ser que vai lhe guiar neste jogo. Em seguida, ele fala: Para não usar muita memória do seu console, eu irei me transformar em uma versão mais simples." E aí, ele fica em 8 bits e diz: "Vamos começar o jogo." Antes de prosseguir, eu quero deixar claro que esse jogo é um jogo interativo com o pessoal do TikTok. Ou seja, são as pessoas do próprio TikTok que estão jogando, assistindo esse jogo, ok? Enfim, vamos prosseguir. E então, o Butler nos diz: No seu Dream Simulator, você pode fazer diversas coisas, como conversar, jogar, alguns minigames ou até mesmo viajar. O jogo nos dá 3 opções, onde 2 estão bloqueadas, que no caso são os jogos e as viagens. Mas a opção pergunta é a única que está desbloqueada. E aí, o vídeo encerra desse jeito. Ok, eu não entendi nada, não sei porque que tem esse urso de pelúcia no final. Como a gente não tem contexto sobre nada, então vamos só guardar esse nome, ok? Enfim, no segundo vídeo, alguém decide testar essa opção de pergunta. E aí, ele vai lá e manda um oi. E essa foi a resposta do nosso querido Butler. Olá, Jonathan. Você gosta de café? Legal. Você bem que poderia ter perguntado algo mais interessante, Jonathan. Então, ele vai sumindo por aí e o vídeo acaba. Mas alguém decide fazer uma pergunta mais interessante, digamos assim. E esse cara pergunta: Butler, o que eu faço aqui? Bom, eu não sei responder sua pergunta, mas você deve estar aqui para zerar o jogo, não é? Eu não sei se esse jogo sequer tem um final. Só tem um jeito de descobrir, né? Posso te contar um segredo? Na tela do menu tem uma opção escrito senha. Eu tô preso aqui, não consigo sair de dentro do jogo. Lá pode ter o final do jogo. E nesse final eu posso estar livre, talvez? Por que não tenta colocar alguma senha lá? E o vídeo acaba. Então no próximo vídeo, alguém sugeriu a senha 1234. Até porque sinceramente a gente não tem nem contexto do que botar ali. Como o Butler sugeriu a gente tentar colocar alguma coisa lá, acho que foi a primeira coisa que alguém lá do TikTok pensou em colocar. E como a gente já esperava, a senha estava incorreta. Só que a gente tem uma palavra que a gente guardou. A palavra urso de pelúcia. Será que essa é a senha? Só que antes de alguém tentar usar essa senha, alguma pessoa faz uma pergunta pro Butler. Butler, como você foi parar aí? E ele responde: Eu não me lembro. Apenas apareci aqui. Mas eu tenho companhia agora. Você é a primeira pessoa que eu converso em todo o meu tempo aqui. Olha só, nós desbloqueamos a viagem. Quer viajar? Ok, agora parece que a opção viajar tá liberada lá no menu. Porém a gente tem que tentar a nossa senha primeiro, urso de pelúcia, que é o que acontece no próximo vídeo.
Ok, a gente viu muita coisa acontecendo aqui, tá? Primeiro, quem é essa criança com urso de pelúcia? Segundo, parece que essa criança tá envolvida em um experimento. O experimento 236-B. Outra que teve essa criança com o capacete, esse sangue todo, gritando. Irmão, o que aconteceu aqui? Eu não tenho nenhuma teoria sobre isso por enquanto. Vamos guardar essas informações todas e prosseguir, tá bom? Depois dessa parada toda, alguém decide perguntar ao Butler se ele tá bem. E ele responde: É claro que eu tô bem. Mas existem algumas perguntas que vagam em meus pensamentos. Perguntas como quem eu sou, que sou eu, ou então por que eu estou aqui. Eu não posso deixar elas me chatearem. E aí, antes de qualquer coisa, o Butler começa a se perguntar: Espera. Eu tô bem? Eu tô bem? Por que eu tô aqui? Ah, o que eu tô falando? Eu tô ótimo. E o vídeo acaba. Ok, parece que o Butler tá lidando com vários conflitos internos. E isso não parece que ele tá nada bem. Ok, antes de prosseguir, eu quero teorizar o que tenha sido o experimento 23-B. Bom, talvez alguém aí esteja pensando como eu, esse traço B seria o experimento 236-Butler, talvez? E talvez esse experimento tenha colocado o próprio Butler dentro do jogo? Eu não sei, eu quero muito descobrir, então vamos continuar. Bom, como na última vez a gente colocou a senha urso de pelúcia e apareceu aquela cutscene, eu pensei em colocar o nome do experimento para ver se aparece alguma cutscene. O experimento 236-B. Bom, alguém teve a mesma ideia que eu e decidiu tentar colocar essa senha. Na verdade, ele tentou colocar experimento primeiro e deu incorreto. E aí sim ele tentou colocar o experimento 236-B. E isso aqui aconteceu. Ok, o vídeo começa com esse urso de pelúcia, que seria daquela criança do experimento, e em seguida ele fala com a gente, e fica dando esses flicks na tela da criança gritando. No próximo vídeo alguém decide perguntar ao Butler se ele já se perguntou o que existe além dessas barreiras, e também como é esse lugar. O Butler responde: É um lugar bem aconchegante, sabe? É um lugar infinito onde eu gosto de ficar. Tem mais alguns lugares na opção de viagem. Só que infelizmente antes de ir na opção de viagem, algum imbecil tenta colocar várias senhas e ele sai colocando diversas senhas, e o resultado disso tudo? Estamos com a opção senha bloqueada por um tempo indeterminado. Maldito seja esse cara! E agora só nos resta viajar, a gente não pode mais fazer por um bom tempo. O Butler fica muito feliz quando a gente fica querendo viajar e ele explica como funciona. Ele diz: Ao clicar em viajar, nós seremos teletransportados a um lugar aleatório. Então, clicando em viajar, a gente é teletransportado para o que parece ser um palco de teatro. Então, o Butler diz: Olha só, é um teatro. O bom das viagens é que elas sempre me surpreendem. Aproveitando que estamos aqui, eu vou cantar uma música que eu criei. Quero deixar minha nota aqui, eu achei isso muito bonitinho, tá? Mas depois dessa apresentação super bonitinha, o Butler diz: Legal.
foi divertido. E o vídeo acaba por aqui. No próximo vídeo, alguém pede pro Butler mudar de forma, e ele diz: Eu não sei se é uma boa ideia. Isso pode bugar o jogo. Mas eu posso tentar. Ok? Muita coisa aconteceu aqui. Ele tenta mudar de forma e ele assume várias formas. Primeiro, ele vira a primeira forma dele, a que ele se apresentou no primeiro vídeo. Ele também assume a forma padrão que a gente tá acostumado. E ele também vira um skin de Minecraft. Porém, se você tem olhos rápidos, deu pra perceber que ele assume a forma de um urso de pelúcia. Ou alguma coisa parecida. Ou seja, aquela minha teoria de que ele pode ser a criança do experimento 236-B pode estar certa. Mas enfim, com o jogo crashado, ele nos dá a opção de entrar nos arquivos do sistema, apertando 2. E apertando isso, a gente vem para essa tela, onde alguém faz isso aqui. Ele entrou nos arquivos do jogo, um arquivo chamado toolbetatester.txt, e viu uma mensagem meio estranha, escrita em inglês, que eu vou ler o que tá escrito aqui para vocês, tá? Ei cara, aqui é o Mike. Eu tenho estado bem doente esses dias, então você vai ter que ser o meu substituto por algumas semanas. Sabe o Butler? Está mostrando alguns bugs. Eu quero que você reinicie o jogo para tentar resolver isso. Tenha cuidado com o que essas coisas dizem. Não confie em nada que elas digam, pois essas coisas são muito bugadas. Vou pedir para verificar isso mais tarde. Os arquivos do jogo estão muito bugados, eles podem se corromper várias vezes, ok? Bom, parece que aquela tentativa de mudar de forma acabou bugando bastante o coitado do Butler, e nesse texto o cara fala para reiniciar o jogo para resolver as anomalias causadas pelo bug. E no próximo vídeo, em vez de direto reiniciar o jogo, alguma pessoa tentou ir em uma opção dos arquivos do jogo, e quando ele clica, acontece isso daqui. E basicamente aparece que um conteúdo adicional foi adicionado no jogo. E bom, voltando para a tela do jogo, alguém conseguiu reiniciar o jogo. Finalmente podemos falar com o Butler, né? Quem é esse cara? Ele fala com a gente. Ele diz: Olá, jogador. Eu sou o Phil, prazer em conhecê-lo. Você mexeu nos arquivos do jogo, né? Eu faço parte do conteúdo adicional. Ele não estava finalizado, mas é bom ver como é aqui fora. Tô com um mau pressentimento sobre você ter aberto aqueles arquivos. Eu não estava sozinho lá. Ok. Isso foi muito estranho. O Butler sumiu e apareceu esse tal Phil, que estranhamente fica dando uns flicks no rosto, como se tivesse assustado, do nada, tá ligado? Enquanto ele fala. E ele fala que é do conteúdo adicional, aquele conteúdo que foi adicionado no sistema, quando a gente mexeu nos arquivos do jogo. E ele também fala que não tava lá sozinho e de repente aparece essa nova entidade, que quando ela começa a falar, inverte toda a tela, mas eu consegui ler um pouco do que ele disse. Antes de continuar, eu só quero lembrar que aquele arquivo de texto diz que a gente não devia confiar em nada que eles dizem, porque estão todos bugados. Então eu nem sei sequer se a gente pode confiar no Phil. Então vamos só ver como isso tudo prossegue, tá bom? No próximo vídeo, a gente se depara com um anúncio em inglês, onde diz que o jogo Dream Simulator nas versões 0.5 e abaixo dela tem um conteúdo ilegal. E em seguida fala pra gente destruir ou atualizar os nossos jogos caso esteja na versão 0.5 ou abaixo dela. Vejam vocês mesmos. Attention buyers awake, the Dream Simulator version 0.5 and lower has illegal content. Burn your Dream Simulator game, which has version 0.5 and lower, or update your game for the higher version. The Bedtime Team thanks you. 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 The Bedtime Team thanks you.
E checando a versão do nosso jogo, a gente vê que a gente tá na versão Alpha 0.3, ou seja, nós estamos em uma dessas versões que a Bad Times Corporation mandou destruir. Ou seja, tem coisa muito errada aqui. Ok, nesses próximos vídeos parece ser bem diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Então o vídeo começa com um bonecozinho de pano, que inclusive parece muito com o rosto daquela entidade que fala todo invertido. Mas isso tudo pode ser só uma coincidência, assim, ou então nem parece tanto, tá? E ele fala com a gente. Ei, Elizabeth, não perca as esperanças ainda. Ele ainda está vivo. Ele está por aqui. E aparece, é com você agora. E aí, o vídeo dá um corte para o que parece ser um caso criminal, com um policial e uma garota loira. Seria essa a Elizabeth? Fiquem com o vídeo. Bom, parece que a Elizabeth, essa meninazinha, teve o seu irmãozinho mais novo sequestrado. Por que eu tô dizendo isso? É porque no clipe anterior, onde tem aquele bonecozinho que parece aquela entidade, na parede, se você olhar bem, tem uma foto da Elizabeth com uma criança. E nesse contexto, eu presumo que essa criança tenha sumido. A Elizabeth também menciona um tipo de videogame, dizendo que ela estava jogando e que o irmãozinho saiu para brincar. Então, eu tenho quase certeza que esse sumiço da criança tem algo a ver com a Bad Times Corporation. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Primeiro, essa menina tá jogando o nosso querido jogo. Depois o irmão dela some e agora os pratos da casa dela voaram na mãe dela. E o pior, no fim do vídeo, aparece alguém falando: o jogo começou. E olha, tá tudo invertido, assim como aquela entidade fala. No próximo vídeo, a gente começa com a Elizabeth, num lugar que parece ser onde o nosso querido Butler estava. Aquele lugar infinito. Bom, no final aparece essa pergunta: qual caminho seguir, que lugar Elizabeth deve ir. Analisando essas opções, é bem estranho uma porta escrita saída, ou seja, sair daquele lugar. Só que a outra porta tá escrito minha casa. Isso me deixa confuso porque na teoria as duas portas era para ser uma saída desse lugar. Ou será que a casa dela foi parar nesse lugar também? Bom, ela escolhe a porta escrita saída. E ela acorda na chuva em um lugar desconhecido na floresta. A Elizabeth fica se perguntando onde ela tá, então ela decide dar uma volta para poder se localizar. Na frente, você vê dois caminhos, um segue reto e o outro segue à sua direita. Você também vê um carro e decide ir averiguar. O carro tá trancado e com a chave dentro. Aparentemente, a Elizabeth segue pelo caminho reto até chegar em um edifício da Bad Times Corporation, que está totalmente destruído, cheio de faixas da polícia. E se você reparar bem, é possível ver um boneco do Butler ali do lado. E logo do lado dele, é possível ver um espaço vazio. Onde a Elizabeth disse que era para ter outro boneco. Porém, ele foi retirado. E aí, o vídeo acaba. E é o seguinte, minha teoria é que esse espaço vazio ali era pra ser o Phil, o outro personagem que era pra ser o conteúdo adicional. Eu queria muito ter coisas pra teorizar aqui, só que infelizmente os vídeos do TikTok acabaram. Eu fiquei sem contexto de nada. A história acabou? Foi o que eu pensei. Eu percebi que eu tinha deixado um vídeo passar. Um vídeo onde a pessoa que criou isso tudo mostra o Twitter dela. Então, vendo essa pista, eu decido ir atrás do Twitter dessa pessoa. Eu pesquisei JackRobot06. Então, eu fui direto em mídia na conta dele e acabei achando algumas coisas. Bom, fiquem com esse vídeo aqui legendado pra vocês. Someone is always watching. So don't forget to smile. That's all for today. See you next time.
Ok, temos muita coisa nesse vídeo, mas vamos com calma. Depois desse cara terminar de falar, aparecem vários clipes de alguém andando na floresta, e quando eu vi isso tudo eu já associei com Elizabeth na floresta sozinha, e se você reparou, tem vários textos na tela. E isso se trata de uma cifra de César, que é um método de criptografia fácil de se resolver, tá? Basicamente é só pegar esse texto e toda letra a gente vai voltar um no alfabeto, ou seja, F é a letra E e V é a letra U, e assim por diante. E nesse primeiro texto, a gente consegue a frase eu preciso sair daqui. No segundo texto, a gente tem a frase eles podem me achar a qualquer momento. Já nessa última, eu tive que voltar 13 palavras para trás, foi mais complicadozinho, e ficou essa frase aqui, o iedo é T, o E. Eu sei, não faz sentido nenhum, mas é porque isso tá ao contrário, tá? Então revertendo fica eu te odeio. E logo em seguida, aparece várias câmeras de segurança ativas em vários lugares aleatórios. A minha teoria é que a Bad Times Corporation sequestrava essas crianças, essas câmeras todas são da Bad Times Corporation. Principalmente porque no final daquele vídeo aparece que esse conteúdo é da Bad Times e que é pra gente destruir ou então devolver para a empresa. Ou seja, essas câmeras possivelmente são de crianças que foram sequestradas. Só que infelizmente isso tudo acabou. Eu não consegui mais achar nada sobre esse conteúdo. Eu acho que a criadora ou o criador acabou parando de produzir, mas se você tem qualquer informação sobre esse conteúdo, vai no meu Discord, é o mesmo link que tá aqui no meu canal, ou então vai nas minhas páginas de links e entra lá, a gente pode trocar uma ideia legal. Então se você tiver qualquer coisa, me manda lá, tá? Eu quero ver muita conclusão disso tudo. Se você tem alguma teoria sobre isso tudo, desce aí embaixo, comenta pra mim, eu vou ler todos os comentários desse vídeo, eu prometo que eu vou ler, então me manda aí caso você queira. Dito isso, obrigado pra quem ficou até aqui no final, eu tô muito feliz com toda essa atenção que vocês estão me dando. Porém, eu ainda tô chateado que 98% das pessoas que me assistem não são inscritos no meu canal. Então faz um favor aí, se tu gostou desse vídeo, desce embaixo, dá like, compartilha e se inscreve, tá? Vai me ajudar muito, eu demorei muito pra fazer esse vídeo. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!